Certo. O teclado é um dos exemplos também que eu acredito que ele merece ser uma classe própria, porque ele tem características bem peculiares aqui, que não fazem parte do resto do jogo, digamos assim, e também indo naquele conceito de que tudo tem que ficar isolado sobre seu contexto. Então vou criar uma nova classe aqui chamada teclado. E essa classe vai ser responsável por guardar para qual direção a gente está indo naquele momento. Se a gente está indo para a direita, se a gente está indo para a esquerda, para baixo ou para cima, por exemplo. Então ela vai ter duas variáveis que vão estar disponíveis fora da classe, que é o x e o y. Basicamente o x ele vai definir qual é a direção horizontal que a gente está indo. 1 se a gente está indo para a direita, menos 1 se a gente está indo para a esquerda e 0 se a gente não está mexendo, se a gente não está se movendo na horizontal. E o mesmo conceito para o y, só que agora na questão vertical. Como a gente quer que o primeiro movimento inicial, quando o usuário não pressione nada, seja andar para a direita, a gente inicia essa classe com os valores x igual a 1, ou seja, anda na vertical, y igual a 0, ou seja, não anda na horizontal, não faz nada, só anda verticalmente. E essa classe keyboard vai ter um método chamado press, que é quando o usuário pressiona uma tecla, e esse comando vai receber um ID, um identificador dessa tecla, que a gente vai alterar, vai fazer com que a gente altere essas variáveis x e y. Antes da gente programar essa parte, eu quero ir de novo aqui na nossa classe game e adicionar mais um método aqui, um método especial que a classe window nos dá, que é o método buttonDown. Esse método ele recebe um parâmetro ID, e o que acontece é que toda vez que a gente pressionar no teclado, a nossa classe window ela automaticamente vai fazer uma chamada para esse método, passando como argumento ID qual a tecla a gente pressionou. E o que eu vou fazer aqui, na verdade, é apenas delegar para a nossa classe keyboard qual foi a tecla pressionada. E obviamente a gente não tem aqui a nossa classe keyboard ainda, então o que eu vou fazer é definir ela quando a gente criar um novo jogo. Voltando para a nossa implementação da classe keyboard, aqui o que a gente vai ter nada mais é do que um case statement, ou na verdade um grande if else, também é possível que seja, que nada mais é que ele vai fazer a comparação de qual tecla está sendo pressionada e a partir daí decidir para qual direção a gente deve andar nosso x e nosso y. E aqui está a nossa implementação, é bem simples. O ID, a gente pode fazer a comparação de qual tecla está sendo pressionada através de algumas constantes que a biblioteca já definiu. Por exemplo, quando for do teclado, elas começam com o prefixo KB, underline e o nome da tecla. Então a gente pode ver que se a tecla left foi pressionada, ela vai aqui essa condição vai retornar true e a gente vai fazer um match na KB left. Se esse for o caso, primeiro, a gente não vai fazer nada se o x ele já foi setado. E, por exemplo, se a gente já está indo para a direita, a gente não quer fazer nada porque ele já está indo para a direita, então a gente não precisa alterar. Se a gente está indo para a esquerda, a gente não quer alterar nada porque ele já está indo para a esquerda. E se ele está indo para a direita, se ele pressionou a seta para a direita, a gente também não quer fazer nada porque, teoricamente, o que ele tem que fazer uma volta. A gente está definindo no comportamento que a gente quer que o nosso usuário faça. Nesse caso, eu quero que o nosso usuário faça uma volta se ele quiser mudar de direção e não voltar no mesmo sentido. Seria como se ele estivesse passando, o Snake estivesse passando por dentro de si mesmo. E na verdade não é isso que a gente quer. Pelo menos não nesse design aqui. Obviamente você, quando estiver fazendo sua versão, você pode mudar essa característica. Mas acho que é uma versão interessante fazer ele forçar essa volta, porque era assim quando eu jogava naquela época, que era assim que ele se comportava. Então estou tentando simular mais ou menos o mesmo comportamento.
Então, se ele não está indo na horizontal, provavelmente ele está indo na vertical. O que eu vou fazer é setar a direção para ele ir para a esquerda. Lembre-se que para a esquerda a gente subtrai 1 dos pixels. Se for para a direita vai ser a mesma coisa, só que o oposto. Então o x vai ser 1, que é igual à nossa versão inicial. Se ele estiver indo para cima, a gente zera a posição x e daí faz negativo menos 1. E se estiver indo para baixo, positivo 1 e zera o x também. E aqui tem a mesma cláusula aqui, se ele estiver indo para cima ou para baixo e pressionar uma das teclas para cima e para baixo, a gente não vai mudar a direção do nosso snake. Então é isso, toda vez que o método update for chamado, o que a gente vai ter disponível aqui no keyboard vai ser a última tecla que o usuário pressionou. E agora eu posso simplesmente passar para o nosso snake o keyboard e falar para ele se mover baseado no último x e y do nosso keyboard. E aqui é super simples no move. A gente vai aceitar um objeto keyboard. E aqui a direção, a gente vai mudar aqui, a gente não precisa mais dessa variável. E aqui a gente vai falar que o tail x mais o keyboard posição x. E aqui a gente fala que tail y mais keyboard y. Teoricamente agora, quando a gente iniciar o jogo, ele deve fazer essa transição de direção quando a gente pressionar as teclas. E voa lá.